Bem, queridos, aqui na igreja nós temos caminhado há alguns meses numa série de mensagens, que está aqui atrás o tema dela, baseada na carta escrita por Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. E essa série tem sido intitulada Um Guia Prático ou O Guia Prático para uma Fé Real. Nós temos encontrado aquilo que é bem peculiar na Bíblia, mas de modo bem particular nessa carta de Tiago, o apontamento na direção de uma fé que ela é muito prática de fato. Algo que a gente não fica apenas no campo da ideia, ou do dogma, ou da doutrina, mas algo que de fato a gente consegue ver aplicado à nossa vida cotidiana, que nós chamamos de fé cristã. E tem sido assim uma caminhada. Se você nos visita hoje, não conseguiu acompanhar nenhuma das mensagens anteriores, todas elas estão disponíveis nas plataformas digitais de áudio, de vídeo, no YouTube, no Spotify. Basta você procurar lá por Igreja Plena Rio, você vai encontrar essa marca da série e você vai conseguir acessar todas as mensagens anteriores. Hoje eu leio no capítulo 2 de Tiago, o trecho que inicia no versículo 14 e vai até o final do capítulo 2, que é o verso 26. Então é um trecho um pouquinho maior. Eu peço a sua atenção na leitura junto comigo. Se você estiver com a sua Bíblia, abra. Se você preferir, acompanhe o texto que vai ser projetado nessa TV aqui de trás. Mas que você concentre seu coração na leitura do texto bíblico. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, indo até o verso 26, diz assim a Bíblia: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar? Senhor, tantas vezes em Tua palavra, Jesus, nós nos deparamos com episódios em que alguém havia perdido a vida. E ao chegar o Senhor, e a palavra do Senhor proferida pelos teus lábios, aquela pessoa voltou a viver. Nós olhamos isso no relato sobre Lázaro, sobre o filho da viúva de uma cidade chamada Naim, em tantos outros episódios em que o Senhor devolveu a vida onde a morte já reinava. Estamos vivos, Senhor, e te louvamos por isso. Mas talvez, para muitos de nós, coisas muito importantes já foram sepultadas no nosso coração. Talvez até mesmo a nossa fé. Talvez até mesmo aquilo que nós chamamos de relacionamento ou amizade com Deus se tornou uma religião, uma liturgia vazia, mas não algo vivo e vivificador para nós. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor realize nessa manhã aquilo que eu não tenho condições alguma de fazer. Nem o sermão pode fazer, mas o Teu Espírito Santo em nosso meio pode fazer. Que o Senhor, pela Tua palavra, chame de volta à vida aquele que está morto. Que o Senhor, pela Tua palavra, vivifique corações, desperte novamente a fé e gere no íntimo da nossa alma
o desejo mais intenso de andar contigo e te servir e te glorificar e sermos fiéis ao Senhor, ao teu chamado e à tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista e você quer contratar um eletricista para fazer um serviço na sua casa, mas ele diz que ele só tem um porém: ele não é muito bom trocando lâmpadas, ele não sabe trocar lâmpadas, mas de resto ele é um ótimo eletricista. Você ouve e pensa, é cilada, né? Eu vou contratar um cara que se diz eletricista e ele não coloca a mão numa lâmpada para trocar? Qual o problema que tem nisso? Você confiaria ou acreditaria num motorista profissional, aquele que apresenta o currículo dele para ser contratado como motorista, mas que apresenta apenas uma deficiência: ele não consegue estacionar o carro numa vaga de garagem. Ele é motorista, ele é profissional, mas ele é incapaz de estacionar o carro numa garagem. Ou então, um excelente professor de matemática. Meio do ano, estamos indo já para o segundo semestre, talvez seu filho na escola apresentando um pouco de dificuldade na matemática, e você pensa na possibilidade de contratar um professor particular. E ele tem um currículo muito bacana. Parece que ele é muito bom professor, mas ele tem uma dificuldade, ele não consegue resolver questões simples como quanto é 3 vezes 3. E aí você olha e fala, como ele vai ajudar meu filho ou a minha filha a superar os desafios matemáticos dela, se ele não consegue resolver algo tão simples? A pergunta parece óbvia para essas perguntas, não é? Nós acreditaríamos na competência dessas pessoas ou na qualificação profissional delas? A resposta é um óbvio não, certo? Como? Como assim? Se essa pessoa é incapaz de fazer o mínimo que se espera da função, por que eu vou acreditar que ela vai fazer as outras coisas muito maiores e muito mais complexas? Nesse trecho da carta aqui, que nós estamos lendo, Tiago também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui uma obra. Nenhuma sequer que dê evidência de sua fé. O questionamento de Tiago aqui, o que nós estamos lendo nesse trecho do capítulo 2, a primeira parte desse capítulo nós ouvimos na semana passada um sermão pregado aqui pelo pastor João Marcos, que nos visitou, vindo da Igreja Plena Mosaico, de Niterói, e eu voltei para o mesmo texto para a gente ter a sequência dele todo até o final. O que Tiago apresenta aqui é esse questionamento, ele quer entender como é possível uma pessoa dizer que tem fé, mas não ter nenhuma obra, nenhuma prática de vida, nenhuma conduta ou comportamento que dê testemunho prático dessa fé que ela discursa possuir. Como nós vimos aqui na semana passada, Tiago fala sobre quão infrutífero e quão vazio pode ser um discurso de fé desprovido de ação. E por que é importante a gente pensar um pouco nisso? Porque nós vivemos num tempo em que discursos são muito apreciados. Nós vivemos numa época em que, se você aproveita o timing e é capaz de usar bem a sua rede social para escrever um pequeno texto comentando o último acontecimento das Olimpíadas em Paris, por exemplo, você se destaca na frente dos outros. Você apresenta uma série de qualidades que você quer que as pessoas apreciem você e admirem você, dizendo, cara, como ele é conectado, como ele está atento, que link que ele fez com essa cena que a gente acabou de ver na televisão, e agora ele escreve um texto com uma conexão fantástica. O discurso ele é muito celebrado. O discurso ele é muito apreciado, ele é muito valorizado, mas nós vivemos num tempo em que necessariamente conduta não precisa seguir discurso. Nós vivemos numa época em que não necessariamente as pessoas querem aplicar às suas próprias vidas aquilo que elas dizem ser o correto, o apropriado, o devido. Então é importante a gente dar atenção às palavras de Tiago, porque aqui ele está dizendo o seguinte: um discurso de fé, ainda que muito correto, uma declaração de fé, ainda que nota 10 no teste teológico, se ela não vem acompanhada de prática, se ela não vem acompanhada de obras, se ela não é uma fé que se encontra com a vida real, ela é infrutífera, ela é inútil, ela é vazia em si mesmo. Fé não é apenas o que eu sei. A doutrina cristã é chamada de fé cristã, e é chamada corretamente. Mas fé não é apenas aquilo que eu sei em termos bíblicos ou doutrinários a respeito de Deus. Fé é, sobretudo, como aquilo que eu creio governa os meus afetos e governa as minhas ações. Isso é fé.
Bom, eu sei algo acerca de Deus. A Bíblia me conta algo acerca de Deus. O Espírito Santo abriu os olhos do meu coração para entender a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Hoje eu creio em Deus não como uma divindade distante, não como uma hipótese religiosa, mas como o meu Deus, o meu Pai, aquele que se revelou em amor através de Jesus Cristo, que é o meu Salvador. Eu creio. A pergunta seguinte é: como isso que eu digo crer molda os meus afetos? E quando molda os meus afetos, molda a minha conduta. Estabelece um modelo para as minhas ações e para o meu comportamento. Por isso, a verdadeira fé sempre virá acompanhada de obras. A verdadeira fé sempre será evidenciada pela maneira como eu estou vivendo a fé. Ou seja, como eu vivo à luz daquilo que eu digo crer. Como é a minha vida à luz das coisas que eu afirmo crer? Como é a minha vida à luz das coisas que eu cantei nessa manhã? Como é a minha vida à luz da declaração: que segurança, sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz? Canta, minha alma, canta ao Senhor e rende-lhe sempre ardente louvor. Isso significa um momento de transcendência num culto que dura 1h30, ou isso transborda para os dias da minha semana e enche a minha alma no meu cotidiano? Como aquilo que eu afirmo crer molda a maneira como eu vivo. Algumas pessoas têm dificuldade quando leem o que Tiago fala aqui sobre as obras, e tem um verso específico que nós lemos, que é o verso 22, que ele diz: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Antes disso, ele diz, eu vou achar daqui a pouco que a gente vai passar por ele: vejam então que uma pessoa não é justificada apenas pela fé, mas também por obras. Tiago fala aqui. E algumas pessoas entram em um conflito interno porque ouvem ou leem Tiago falando sobre justificação pelas obras e logo lembram do apóstolo Paulo, que escreveu em muitas cartas sobre a justificação pela fé, somente pela fé. E pensam assim: bom, será que eu encontrei uma contradição na Bíblia? Será que eu encontrei dois autores que estão rivalizando, que não concordam entre si, em que um fala A, o outro fala B, um diz que a justificação é somente pela fé, o outro diz que a justificação também é por obras, e as pessoas então geram uma certa confusão quanto a isso. Mas Paulo, quando fala sobre a doutrina da justificação pela fé, ele está tratando da causa da salvação. Gente, isso aqui é muito importante. Quando Paulo fala sobre a justificação pela fé somente, ele está falando da causa da salvação, ou seja, que o crente não é salvo pela sua capacidade de obedecer perfeitamente a Deus. Você deve ter uma experiência pessoal com isso. Você sabe que por mais que ame ao seu Deus, você não é capaz de obedecê-lo integralmente, 100% do tempo, em toda a sua vontade. É por isso que você reconhece-se como um pecador. Não é verdade? Então Paulo ensina isso. O crente não é salvo pela sua capacidade de obediência a Deus ou por ter apresentado algum tipo de obra espiritual que o credenciou diante de Deus. Nesse sentido, a causa da salvação é somente a fé na obra redentora de Jesus. É porque nós cremos na suficiência de Cristo como Salvador, a despeito da nossa insuficiência para salvar a nós mesmos, que nós somos declarados justos diante de Deus. Então, o que Deus pede de uma pessoa para que ela seja salva? Fé em Jesus. Que significa: eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não posso chegar na presença de um Deus santo apresentando as minhas próprias obras e dizer para ele: olha, fiz o meu melhor, aceita aí, talvez eu passe na média. Não, ele é um Deus perfeito. Eu preciso me apresentar diante dele apresentando as obras de Jesus e dizendo: olha, ele fez por mim e eu creio no que ele fez por mim. Eu creio na salvação dele. E isso é a declaração da justiça sobre o cristão que Paulo fala. Então, quando Paulo está falando sobre a justificação pela fé, ele está olhando para a causa da salvação. Tiago está olhando para a mesma moeda chamada salvação, só que para outra face dela. Enquanto Paulo fala sobre a causa da salvação, Tiago está falando sobre a consequência da salvação na vida de um cristão.
Então a gente aprende com Paulo que as realizações humanas, as boas obras humanas não podem salvar, somente a fé na pessoa de Jesus. Mas nós aprendemos com Tiago que quando essa fé na pessoa de Jesus é verdadeira, ela se expressa em obras de obediência. Ou seja, a fé que me faz crer em Deus, a fé que me faz crer na obra salvadora de Cristo, como a Bíblia vai dizer na carta de Paulo aos Efésios, é um dom de Deus, não vem nem de mim. Mas essa fé que salva, que justifica, ela nunca vem desacompanhada. Ela sempre vem frutificando em obras de obediência. Ou seja, agora que eu creio, e por que eu creio, como deve ser a minha vida? Pautada pelos princípios dessa fé. Ou seja, eu passo a viver a ética do reino de Deus, não para ser salvo por Deus, mas porque eu fui salvo por Ele. E isso faz um mundo de diferença. Eu passo a me importar com a vontade de Deus para mim, não porque de modo contrário Deus vai me punir, me castigar, me mandar para o inferno, mas justamente porque Ele, tendo todas as razões de fazer isso antes, não fez, mas me amou, me acolheu, me aceitou, enviou o seu Filho como oferta no lugar do meu pecado. E agora, diante desse fato, diante da realidade desse amor, é imperioso a minha alma perguntar: como deve ser a minha vida ao lado desse Deus agora? E aí eu quero agradá-lo, eu quero obedecê-lo, eu quero cumprir a sua vontade, não para ser salvo, mas porque fui. Não para ser perdoado, mas porque fui. Não para ser amado, mas porque fui. Não para ser mais aceito por Ele, mas porque fui totalmente aceito por Ele em Jesus. E esse é o sentido do verso 18, que Tiago fala aqui. Vamos ler juntos? Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Tiago então diz: mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Veja, ele não está criando aqui uma rivalidade, ou você tem fé, ou você tem obras. Ele está dizendo o seguinte: é impossível você separar as duas coisas. É impossível uma pessoa dizer que ela tem uma fé firme, forte, arrebatadora, uma plena confiança em Deus, um vigor na oração, e ela não tem uma vida que dá evidências de que ela segue Jesus no cotidiano. É isso que Tiago está dizendo. Então, você vai dizer que se um tem fé, o outro tem obras? Mostre-me para mim a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Você vai perceber a minha fé pela minha conduta de vida. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, nós precisamos, como igreja de Jesus, atentar sempre para o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Por quê? Porque muitas vezes nos contentamos em oferecer simples palavras, quando Deus pode estar nos chamando à ação. Às vezes, nós estamos muito preocupados em explicar a nossa fé para as pessoas, com argumentos convincentes, com palavras, achando que você precisa ter uma mínima formação apologética para sentar com um colega de trabalho, porque em algum momento na conversa ele vai te fazer perguntas tão capciosas teologicamente que você não vai se sentir pronto ou seguro para dar respostas. Acredite, pode ser que alguém tenha um interesse aqui ou ali de elaborar perguntas mais complexas, mais dadas a questionamentos sobre sentidos da vida e coisas do tipo, mas na maior parte do tempo, como dizia Billy Graham no passado, nós somos a Bíblia aberta, que o descrente que não tem sequer uma Bíblia está lendo todos os dias. E como ele lê o Evangelho? Como ele lê a Bíblia? Como ele está conhecendo Jesus? Através da minha conduta, que digo ser um cristão. Esse termo, quando foi cunhado pela primeira vez e nasceu para ser pejorativo, significava pequenos cristos. Numa cidade chamada Antioquia, pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. E era um deboche. Ali, os pequenos cristos. Eles são tão apegados a esse Cristo deles que a vida deles parece uma imitação da vida desse Cristo. Eles são os cristãos. O simples declarar-se cristão deveria ser para nós um chamado a trazermos à prática aquilo que nós declaramos ser a nossa fé. Palavras são, sim, indispensáveis no cristianismo verdadeiro. Uma pregação bíblica, orações, uma declaração de fé, conselhos sábios. Tudo isso faz parte integrante da vida cristã, da fé cristã. Mas a Bíblia está nos lembrando aqui de que as palavras provam
ter um significado real quando as pessoas veem as ações que correspondem a essas palavras. Vamos tentar pensar em alguns exemplos juntos aqui? Nem sempre tão confortáveis para nós, mas necessários. Uma coisa é você ser capaz de falar corretamente, em termos bíblicos e teológicos, sobre o amor de Deus, sobre o mandamento do amor, tão apresentado claramente na Bíblia para nós. Outra coisa, bem diferente, é você amar como evidência de fé. O que é mais fácil? Falar de amor ou amar? O que é mais fácil? Apresentar durante 15 minutos um argumento que convença as pessoas que, à luz da Bíblia, nós devemos ser pessoas que amam a Deus e ao próximo, porque foi isso, é essa espécie de vida que Deus nos criou para viver. É mais fácil eu sustentar um argumento durante 15 minutos para tentar te convencer intelectualmente dessa verdade, ou é mais fácil, com a minha própria vida, eu expressar um amor por você que te convença de que aquilo que eu digo sobre o amor de Deus e o amor ao próximo é uma realidade para mim? Amar como evidência da fé. Uma coisa é ser capaz de discorrer à luz da Bíblia sobre o tema da misericórdia, sobre o tema da compaixão. Outra coisa bem mais profunda é dar evidência prática dessa misericórdia e dessa compaixão como consequência da nossa fé. Uma coisa é nós falarmos e cantarmos e escrevermos textos maravilhosos que falam sobre a beleza da misericórdia, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus não nos tratou de algum conforme nós merecíamos, mas que Ele nos tratou com uma graça que sorriu para nós, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos desvios, apesar do nosso desamor por Deus. Ele olhou para a nossa condição, Ele olhou para o nosso estado longe dEle e para a consequência disso, e Ele teve compaixão de nós. E porque nós somos impactados por essa misericórdia e por essa compaixão, nós passamos a dar atenção para tentar viver a vida que agora Ele pede de nós, de que bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, que alcançam misericórdia. Que eu devo ser alguém compassivo com o meu próximo, como Deus foi compassivo a mim em Cristo. Isso é bonito demais. E a gente é capaz de falar sobre isso. E a gente é capaz de reunir num pequeno grupo e conversar alegremente sobre esse tema e ter o nosso coração até positivamente inspirado para isso, sabe? Dizendo, minha oração hoje então, no final, é que Deus me ajude a ser mais misericordioso e mais compassivo com o meu próximo. Amém. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é necessário, mas não é muito mais difícil a gente expressar uma fé real sendo efetivamente misericordiosos e compassivos? Quando temos todas as armas na mão para exercer juízo e vingança, para devolvermos ofensa com ofensa, para devolvermos puxada de tapete com uma outra pior ainda, para devolvermos traição com outra, exercitarmos a misericórdia, porque foi misericórdia que aprendemos de Deus e entendemos que é misericórdia que Ele pede que a gente viva. Uma coisa muito valiosa é sermos capazes de encorajar alguém para que tenha confiança em Deus, nas promessas de Deus, no poder de Deus e no amor de Deus, quando essa pessoa está passando um momento difícil. Isso é muito valioso. É muito precioso na caminhada cristã você ter amigos e irmãos que no dia difícil vira para você e fala, meu irmão querido, eu sei que você já sabe, eu só quero te lembrar disso de novo. Deus não se afastou de você. Ele continua ao seu lado. Ele tem os olhos dele sobre a sua vida. Ele prometeu que te acompanharia todos os dias. Ele disse que iniciou uma obra na sua vida e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Então, o momento está difícil, mas creia, Deus é com você. Lembre das promessas dEle, lembre do amor dEle e lembre do poder dEle. Gente, isso é maravilhoso. Para mim, isso é uma das coisas mais preciosas da caminhada cristã. É muito valioso. No entanto, outra coisa mais profunda é você passar pelo vale da provação. É você ter a sua confiança em Deus testada pelo fogo do sofrimento. E ali, não apenas pelas palavras de outros encorajando você e sendo usados por Deus para encorajar você, você descobre
que a sua fé é mais do que uma declaração de confiança. Ela é uma confiança real e sustentadora no dia mais difícil da sua vida. Fé prática. Fé que encarna. Fé que não se sacia apenas com discurso. Uma coisa é o discurso da fé, e sim, ele é super importante. O que eu estou fazendo aqui enquanto você está sentado olhando para mim, me ouvindo, é apresentar a você um discurso de fé através de uma pregação. Mas outra coisa bem diferente é fé fora da caixa. É pegar isso aqui e não deixar que isso aqui fique confinado ao domingo de manhã. E que quando eu saia das portas dessa escola, eu siga para a agenda do meu dia e para a agenda tumultuada da minha semana, com todos os afazeres que me esperam, e eu esqueça por completo que isso aqui faz algum sentido real para mim. Não. É a gente sair daqui e dizer: Jesus, me ajuda a viver esse negócio. Me ajuda a ter uma fé que transborda do domingo. Me ajuda a ter uma fé que transborda das músicas e de escutar por 30, 40 minutos alguém pregando a Bíblia. Me ajuda a encarnar a fé e a praticar essa fé. Olha o que ele diz no verso 19. Essa pergunta que ele faz ao seu interlocutor imaginário na carta. Você crê que existe um só Deus? E essa era a convicção de todo judeu monoteísta e de todo cristão. Há apenas um Deus, um verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele pergunta: você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns. Você está crendo correto, mas saiba, até mesmo os demônios creem nisso. E olha, tremem. Olha que coisa interessante. Veja mais uma vez que fé real não é simplesmente, então, um entendimento correto sobre Deus. Eu creio que Deus existe, que é poderoso, que é um só. Os demônios conhecem a Deus, diz Tiago. Inclusive, eles tremem diante de Deus. Talvez você se lembre, ouvindo essas palavras de Tiago, de um episódio que aconteceu na vida de Jesus. Eu quero ler esse trecho da Bíblia com você. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao 7. É Jesus atravessando um grande lago, chegando na outra margem e recebendo uma visita inesperada, assim que o barco encosta na margem. Olha o que diz o texto. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Percebe a descrição terrível do quadro desse homem aqui? Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Ele era um terror dessa cidade. Era uma besta fera que ninguém conseguia prender nem com corrente. Ninguém conseguia parar com paulada. Ele era mais forte do que todo mundo, ele dava medo em todo mundo. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Aquele que era, por conta da sua possessão diabólica, um atormentador de pessoas, chegava-se agora diante de Jesus, que simplesmente desembarcou naquela praia. Corre na direção dele, não para atacá-lo, não para feri-lo, não para agredi-lo, mas para se curvar diante de Jesus e dizer: o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Sabe o que é interessante? E que Tiago parece que faz aqui? Tiago parece fazer uma acusação daqueles que, tendo uma declaração de fé verdadeira, não são capazes sequer de tremer diante da verdade. Sabe o que Tiago está dizendo? Espantem-se. Porque, comparado com alguns de vocês, até os demônios creem no que vocês creem e tremem diante de Deus. São incapazes de comparecer diante de Deus e não curvarem os seus joelhos. Mas vocês conhecem a verdade.
declaram a verdade, dizem ter fé na verdade, e essa verdade sequer estremece o coração de vocês. A verdade talvez lhes cause uma espécie de satisfação intelectual, mas não dobra mais os seus joelhos, não molda as suas ações. De novo, virou uma verdade confinada ao aspecto religioso que se satisfaz no domingo, e quando você quer estar no domingo, nessa sua vida ocupada de afazeres. Você diz que Deus é santo, e isso se tornou uma declaração quase que esvaziada de sentido para nós, quando esquecemos de lembrar que a Bíblia diz que os anjos, na presença imediata de Deus, dizem incessantemente que o Senhor é santo, santo, santo e cheio de glória. E a gente diz, não, Deus é santo, ou Deus é bom, ou Deus é puro, e isso não causa nenhuma espécie de arrepio mais no nosso coração, de temor, de senso, de proximidade, de um ser tão puro, de um ser tão santo, de um ser tão glorioso, de um ser que por pura misericórdia e amor nos sustenta em suas mãos, tendo todo o poder de nos tratar como os nossos pecados mereciam ser tratados, no entanto, nos tratando de modo amoroso e misericordioso. E a gente fala sobre tudo isso, e a gente diz isso, e a gente canta isso, e a gente conversa sobre isso, e isso não faz a nossa alma tremer. A fé precisa ir além do intelecto. E, queridos, está aqui uma pessoa falando que valoriza profundamente o estudo. E a necessidade de que aquele que ensina a palavra de Deus tenha boa qualificação e formação para isso. E que se debruce sobre os muitos livros que homens e mulheres de Deus, capacitados pelo Senhor, foram usados por Deus para para escrever, trazendo mais clareza e entendimento bíblico. Está aqui alguém que há mais de 20 anos estuda teologia, apaixonadamente. Mas a gente precisa entender que a fé precisa transcender essa caixa aqui do intelecto. Ela precisa ir na direção da nossa vontade. E quando ela chega na direção da nossa vontade, você vai perceber em diversos momentos que a tua vontade quer ir em outra direção. E é ali que você vai falar, Senhor, ajuda-me agora a viver o que eu creio, a viver o que eu sei, a praticar aquilo que já está aqui, como um entendimento consolidado acerca do Senhor, da sua vontade, da sua palavra. Torna isso vivo em mim, fogo nos meus ossos. E aí Tiago conclui esse trecho dando 2 exemplos reais, concretos, sobre a fé prática e a prática da fé, que é o tema da nossa mensagem hoje. A fé prática e a prática da fé. Os exemplos que ele dá são os exemplos de Abraão, conhecido como o pai da fé, e o de Raabe. Vamos ler juntos esse trecho final, que vai do verso 20 até o 26. Insensato, tolo, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil, infrutífera. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada, foi atestada, foi comprovada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Veja, Tiago está dizendo, que uma pessoa então dá evidências da sua relação com Deus, ou ela é justificada, quando ela apresenta as obras da sua fé, e não apenas o discurso da sua confiança em Deus ou da sua fé. E ele segue, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago volta-se para 2 histórias bíblicas muito conhecidas. A primeira de Abraão, que se encontra em Gênesis 22, esse trecho específico. E a gente conhece a história e eu vou falar um pouquinho dela. A segunda, no início do livro de Josué,
especialmente no capítulo 2, que fala de uma mulher que era uma meretriz, que morava no muro da cidade de Jericó. Cidade essa que seria dominada pelo povo de Deus por uma estratégia dada pelo próprio Deus, uma estratégia muito insana aos olhos humanos. São os dois exemplos que Tiago usa aqui. Abraão, a gente conhece mais, talvez. Abraão é aquela pessoa que recebeu uma grande promessa. E mesmo com toda a contrariedade de suas circunstâncias, porque ele recebe a promessa de que vai ser pai de uma incontável multidão, que ele geraria um filho, que desse filho seriam benditas todas as famílias da terra, ele olha para a sua condição e fala, bem, mas eu sou idoso. Eu não tenho filhos. Minha mulher é igualmente idosa como eu e pior, estéril. Como vai ser isso? Então é uma promessa maravilhosa. E ele creu, a despeito das circunstâncias, que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. Sabe o que é fantástico? A promessa de Deus não se cumpre na semana seguinte. O que para a gente é um grande problema, hoje sobretudo. Né? Na nossa geração e na nossa cultura do imediato, essa coisa de ter que esperar causa uma agonia na gente, uma aflição que consome o nosso interior. Passaram-se, na verdade, muitos anos, até que, enfim, Abraão pudesse ter Isaque nos braços, o seu filho esperado, o filho da promessa. Mas sabe quando a fé de Abraão foi colocada em prática? Ou quando a fé dele foi desafiada? A fé de Abraão, ou ele é chamado de o pai da fé, não porque escutou uma promessa fantástica e, a despeito das contrariedades, decidiu acreditar nela. Não. Ali foi interessante, mas a fé dele foi colocada em prática quando ele precisou crer no caráter de Deus, quando mesmo não entendendo as razões, o seu amado filho, o seu único filho, o filho da promessa que ele tanto esperou, foi pedido por Deus para ser oferecido como um sacrifício. E aí você vai lá em Gênesis 22 e se espanta com um fato. Em nenhum momento, Abraão vira-se para Deus e fala, mas Deus, por quê? Deus vira-se para ele e fala, Abraão, toma teu filho, teu único filho. Leve ele ao monte e ofereça em sacrifício a mim. Estranho. Ilógico. Por que Deus vai me pedir um negócio desses? Mas a Bíblia diz que Abraão simplesmente prepara todas as coisas e vai. Chama os seus funcionários, começa a subir o Monte Moriá e chega num determinado ponto que ele fala para os seus funcionários, olha, fiquem aqui. Eu e o menino vamos continuar e vamos adorar. Logo depois voltaremos. Voltaremos. Deus pediu seu filho em sacrifício. Num momento subindo, o menino, e eu imagino o vigor de um menino novo, olhando seu pai idoso, porque a Bíblia diz que Abraão era idoso. Ele percebendo a cilada, ele podia pensar, eu dou um pique para baixo desse morro, meu pai não me alcança de jeito nenhum, eu fujo. Isaque fala, pai, tem a lenha, tem tudo preparado para o sacrifício, mas onde está o cordeiro que nós vamos sacrificar? Abraão vira-se para o filho e fala, filho, Deus proverá para si o cordeiro. O autor de Hebreus, quando comenta sobre esse episódio na vida de Abraão, diz que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque depois de sacrificado, se necessário fosse. E sabe o que espanta? Quando você lê em Gênesis 22, o texto diz que Isaque amarra o menino, prepara tudo, pega o cutelo na mão e vai erguê-lo para sacrificar o próprio filho. Quando naquele ato ele escuta a voz dizendo, Abraão, não faça mal nenhum ao menino. Abraão, agora sei que você crê. Agora eu sei o que está no seu coração. A gente conhece a história, sabemos que Deus poupou o filho amado de Abraão, indicando através do cordeiro que o próprio Deus proveu e que foi sacrificado no lugar do menino, que mais à frente seria o próprio Deus, não Abraão, o próprio Deus que ofereceria o seu único filho em lugar e como sacrifício pelos pecadores. Deus poupou Abraão, mas
A fé de Abraão não foi apenas uma fé do discurso. Ele estava pronto para obedecer a Deus, mesmo não entendendo. Mas talvez alguém diga assim, bom, mas como é que eu vou me comparar com Abraão, Roberto? Abraão é chamado o pai da fé por causa dessas coisas aí, ó. Tá louco? Que exemplo insano é esse? Eu nem me assanho a tentar me comparar com Abraão. É por isso que ele é pai da fé. E eu sou bobo, eu sou boba. A gente pensa, né? A gente coloca Abraão assim num pedestal muito destacado. E eu acho que é porque isso aconteceria que nós temos um segundo exemplo que Tiago dá aqui. Um exemplo mais próximo, talvez, da nossa realidade, que é Raabe. Porque Raabe é uma mulher que a gente não sabe tanto sobre ela como a gente sabe sobre Abraão, mas a gente sabe o suficiente para descrevê-la da seguinte forma. Ela era uma mulher de vida moral reprovável. Ela era uma prostituta. Muito provavelmente uma meretriz, que recebia não apenas homens em sua casa, mas abrigava outras mulheres prostitutas dentro de sua casa para fazerem o serviço na cidade de Jericó. Um típico caso de alguém que a gente não consegue associar com fé ou com Deus, porque está vivendo uma vida muito ofensiva à vida de Deus. Ela morava nos muros de Jericó e havia apenas escutado falar a respeito do agir de Deus com um povo chamado Israel. Havia chegado em Jericó a fama de que Deus estava libertando um povo da escravidão do Egito e conduzindo esse povo em triunfo, em vitória, por onde esse povo passava. E chegou em Jericó os rumores de que aquele povo passaria por ali também. E de alguma forma, ela creu, mesmo sendo uma estrangeira, mesmo não sendo do povo de Deus, ela creu que Deus realmente estava agindo por aquele povo e através daquele povo. E aí quando Josué, o líder dessa grande turma que vai avançando na direção de Jericó, envia espias à cidade para que avaliem a cidade, tracem uma estratégia militar de domínio sobre ela. Esses espias são observados e são perseguidos e eles são acolhidos por Raabe dentro de sua casa, escondidos dentro de sua casa. Os homens vão persegui-los lá dentro e Raabe fala, olha, não tem ninguém aqui, eles escaparam, eles seguiram o caminho. E aí quando os perseguidores dos espias foram numa direção, Raabe liberou os homens numa outra, antes, por no entanto, tendo dito a eles, prometam que quando vocês fizerem o que Deus quer que vocês façam, vocês vão poupar a mim e a minha família. É interessante que Tiago diz que Raabe não apenas creu, no sentido de quem diz, bom, se for verdade, se tudo isso que eu escuto, os rumores, for verdade, aí eu vou crer. Não, ela creu e por isso agiu. Ela se comprometeu. Ela acolheu dentro de sua casa espias de um povo que seria um povo invasor da sua própria cidade. Ela se envolveu e se comprometeu com eles. Pediu que aqueles homens fossem favoráveis a ela e a sua família. E de fato a Bíblia diz que eles foram poupados. Enquanto Jericó foi destruída, Raabe, sua casa e sua família foi poupada. E sabe o que é mais interessante? É que a gente olha e fala, mas o que tem de especial na história dessa mulher? Tá bom, talvez ela, diferentemente de Abraão, não seja um exemplo de uma espiritualidade tão vibrante e aí me inspire que eu posso ter uma fé mais prática ou que eu posso ter uma fé que se manifesta em obras também. Mas sabe o que é mais bonito? É quando você vai lá em Mateus, no capítulo 1, na genealogia de Jesus, e você descobre que essa mulher está na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 5 e o início do verso 6 dizem assim, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Essa mulher milagrosamente poupada, porque creu ao ponto de se envolver com o que Deus estava fazendo. Naquele momento de tomada de Jericó, ela se tornou a tataravó do rei Davi. Ela está na genealogia do nosso Senhor. E sabe o que isso ensina para nós? Ela, Raabe, ensina para nós que uma fé real que se manifesta em obras não é exclusividade de gente que não tem muita coisa para corrigir na própria vida, sabe?
que gente que tropeça, que falha, que erra, pode ter uma história de redenção tão significativa ao ponto de como Raabe entrou na história da genealogia do próprio Salvador. Gente que se rende de verdade à fé que professa, deixando que essa fé se torne prática e expresse-se em suas ações. É por isso que Tiago dá os dois exemplos. E ele está dizendo, vejam então, essa justificação, e de novo, ele não está falando da causa de salvação, mas da consequência. Essa justificação não é só porque você tem um discurso de fé. No domingo passado, o pastor João Marcos estava pregando aqui e ele falou sobre essa oração salvadora, né, que é muito comum, sobretudo foi muito comum na década de 70, 80, nos Estados Unidos. Nós recebemos isso um pouco como herança, que é aquela oração da fé feita num único momento da vida, que é quando ao final de uma mensagem, tenha tido o tempo que for dela, alguém orienta, sugere que você entregue-se a Jesus, levantando uma de suas mãos e faça a oração da fé, dizendo, Jesus, eu me entrego a Ti para ser o meu Senhor e o meu Salvador, e a partir de agora a minha vida é Sua. E creu-se durante muito tempo, e talvez em muitos lugares ainda entende-se isso, que basta isso para que se contabilize que ali então foi gerado um novo discípulo de Jesus. Ali aconteceu a salvação. E o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: a declaração da fé, se desacompanhada das obras da fé, ela é vã, ela é inútil. Um querido amigo meu, pastor em Niterói, Martinha conhece muito bem ele, o Marcão, foi líder durante muitos anos de uma banda de rock cristão chamada Fruto Sagrado. E uma das músicas que eu mais gostava do Fruto Sagrado tinha um trecho que dizia: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. E ele falava sobre justamente isso à luz desse texto de Tiago, que a fé pede de nós uma prática, porque o que a gente faz fala muito mais do que só falar. E aqui estão os exemplos de Abraão e de Raabe que Tiago nos deixa. E eu quero encerrar nessa manhã a nossa reflexão sugerindo apenas um ponto para que a gente possa refletir e também praticar, colocar em prática nesses dias que seguem-se. E o ponto é esse: preocupe-se tanto com a ortodoxia como com a ortopraxia. Eu não sei se os dois termos são comuns a você. Talvez ortodoxia um pouco mais. Ortodoxia é a crença correta. Ortodoxia é a fé correta. A ortopraxia é a conduta correta. E o que deve ocupar a nossa preocupação como discípulos de Jesus? Uma ou a outra? As duas. Discípulos de Jesus prezam pela verdade. Discípulos de Jesus amam a verdade. Discípulos de Jesus voltam-se para a Bíblia entendendo que ela é a autoridade de Deus para modelar a nossa vida. Ela é a palavra autoritativa e verdadeira, sim, sobre nós, sobre a realidade do mundo em que nós vivemos. Ela continua válida. O mundo passará e a palavra do Senhor não passará. É o que diz a própria Bíblia, e cremos nisso e nos valemos disso. Ortodoxia. E então valorizamos doutrina. Valorizamos salvação, valorizamos santificação, valorizamos pensar sobre a eternidade. É a igreja que vai aos céus, é o céu que desce com um novo céu e uma nova terra, onde nós habitaremos a eternidade com Cristo. Estas coisas são preciosas de serem refletidas e pensadas e estudadas por nós, mas o cristão, ele não se satisfaz apenas com boa ortodoxia. E de novo, queridos, a gente vive num tempo que tem gerado tanta, pelo menos ao meu coração, tanta preguiça, porque as redes sociais deram plataforma para um monte de gente que só querem destaque através dos seus discursos. E às vezes eles até falam de uma ortodoxia joia. É nota 10 o que eles falam. Muito melhor do que eu seria capaz de falar, do que muitos outros seriam capazes de falar. Aquela pessoa tem o tom certo, o timing certo, as palavras certas. E ele se coloca ali como um advogado, talvez, da ortodoxia. Mas ele é uma pessoa despreocupada com a ortopraxia. Ele não se preocupa com a conduta de vida. Aliás, ele não se preocupa sequer se aquilo que ele diz, no tom que ele diz, traz mais escândalo e ofensa e confusão para pessoas do que edificação. Porque ele só está comprometido com um projeto pessoal de crescimento de sua imagem.
na internet. Discípulos de Jesus estão muito preocupados com a ortodoxia e completamente comprometidos com a ortopraxia. Eles estão pedindo ao Senhor todos os dias: Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda a viver o que eu creio. E aí sabe o que você vai perceber, e que é bonito demais? A gente para de ficar almejando ou pensando em coisas muito grandiosas. E aí você começa o seu dia, talvez um dia desafiador, porque vai ser muito cansativo, porque vai ter uma conversa ou uma reunião que você não se sente tão bem preparado para ela, você acha que pode estourar, que pode falar algo que não é devido de você naquele momento, e aí você vai para aquele dia demandante, só dizendo uma coisa para o Senhor: Senhor, me ajuda a encarnar hoje, nesse dia difícil, a minha fé no Senhor, a minha confiança em Ti. Me ajuda a ter nos lábios o cuidado de não falar o que o Senhor não gostaria de ouvir, para que as palavras dos meus lábios, como diz o salmista, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti. Me ajuda nesse dia. E aí você percebe que você vai para aquele compromisso ou para aquele dia pesado, muito mais consciente de que aquilo é tão espiritual quanto o culto que você estava no domingo. Mas por quê? Porque o seu coração se voltou para o Senhor para dizer a Ele: Deus, eu não quero que a minha fé fique confinada ao domingo, onde no domingo que vem eu volto e penso nela. Eu quero que ela seja prática e real, aqui e agora, nessas tarefas. Amando minha esposa, cuidando do meu filho, tratando com meu pai, lidando com as minhas contas, enfrentando as contrariedades e os desafios. Eu quero que essa fé se torne real. Me ajuda nisso. Então, que nós sejamos esses homens e mulheres tão preocupados com a ortodoxia e tão preocupados com a ortopraxia. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Nós te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra. E nós te bendizemos porque com a Tua palavra exposta ao nosso coração, nós não podemos simplesmente fazer da nossa fé discurso, palavras soltas, bem preparadas, bem elaboradas. Que lugar perigoso, Senhor, é o que eu me encontro, quando diante dos meus irmãos tão amados, ovelhas que o Senhor ama ao ponto de entregar o seu filho por elas, tenho a oportunidade de falar por minutos sobre palavras que, se não forem aplicadas à minha própria vida, me tornam culpado do meu próprio discurso. Que o Senhor ajude a todos nós, a começar por mim, a sermos homens e mulheres que valorizam a verdade e que encarnam a verdade. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres que sabem do Teu amor, mas que manifestam o Teu amor. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres que conhecem a misericórdia e a compaixão, não apenas porque falam sobre ela ou leram a respeito dela, mas porque vivem de modo misericordioso e compassivo nas relações que travamos. Todas essas coisas são difíceis demais para nós mesmos, Senhor, porque nós somos naturalmente individualistas, egoístas, voltados para o nosso próprio interesse. Mas o Senhor nos ama. E o Senhor tem feito uma obra em nós. E a fé que temos em Ti não foi criada por nós, mas gerada pelo Teu próprio Espírito. Então, é o Teu Espírito Santo que pode aperfeiçoar a nossa fé, de modo que vivamos vidas mais significativas como discípulos de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ter joelhos que tremem diante da verdade. Não tremendo de medo, mas tremendo de reverência. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres que se curvam mais diante do Senhor, da Sua santidade, da Sua glória, porque o Senhor é grandioso e majestoso demais. Concede ao nosso coração o vislumbre dessa Tua glória, para que nós possamos viver todos os dias decididos e dedicados ao Teu lado. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.